Olá, queridos amigos, manhã de segunda-feira, início de mais uma semana, e é uma alegria muito grande poder novamente estar aqui junto com vocês para compartilhar com vocês importantes lições extraídas da preciosa Palavra de Deus. Quero agradecer a cada um de vocês que tem nos acompanhado, que já se inscreveram no nosso canal e também que tem nos ajudado a divulgar a Palavra de Deus. Mas quero convidar a você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Ao ver esse vídeo, se inscreva no nosso canal e nos ajude a fortalecê-lo, de maneira a conseguirmos propagar, disseminarmos e alcançar um maior número de pessoas através da Palavra de Deus. E nessa semana eu quero convidar a cada um de vocês a nos ajudar o nosso trabalho, e eu gostaria que nós fizéssemos um esforço de, ao compartilharmos esse vídeo com alguém, que possamos também pedir que essas pessoas possam se tornar um inscrito no nosso canal, de maneira que o nosso canal seja um canal mais relevante, mais conhecido e também que eu consiga alcançar um número maior de pessoas. Essa manhã eu quero falar acerca de algumas importantes lições de um dia inesquecível. Todos nós já vivemos dias inesquecíveis na nossa vida. Dias inesquecíveis são aqueles dias onde algo em que muito desejávamos que acontecesse, acontece. E por aquilo ser algo tão desejado, tão marcante na nossa vida, tornam-se dias inesquecíveis. Uma formatura, após um tempo de curso, um casamento, o nascimento de um filho, a conquista de um grande sonho, são coisas que tornam dias da nossa vida dias inesquecíveis. Mas também existem em alguns momentos algumas situações inesperadas e fatos também marcantes na nossa vida que tornam dias inesquecíveis. E nessa manhã eu quero compartilhar um texto bíblico que fala exatamente sobre isso, da experiência de alguns discípulos de Jesus, que passaram por uma experiência difícil, uma dificuldade tamanha, que tornou aquele dia um dia inesquecível. E diante dessa dificuldade vivida por eles, eu quero extrair 4 importantes lições para as nossas vidas. Mas vamos ao texto bíblico. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, Jesus disse a eles: "Vamos para o outro lado." E deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. E levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: "Mestre, não te importa que morramos?" Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: "Aquiete-se, acalme-se." O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: "Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem?" A primeira lição é que, mesmo Jesus estando na companhia dos seus discípulos, eles enfrentaram uma forte tempestade. E a tempestade foi tamanha, tão grande, que o texto diz que eles estavam prontos ao naufragar. O barco já estava se enchendo de água. Era uma experiência que eles ainda não tinham vivido. Embora fossem pescadores e pessoas experientes na embarcação, eles estavam temerosos porque a situação era uma situação fora de controle. A primeira lição que eu quero compartilhar com você é a seguinte: mesmo Jesus estando na nossa companhia, é possível que em alguns momentos situações inesperadas aconteçam na nossa vida. Isso pode parecer até uma contradição, mas é uma realidade presente nas nossas vidas. Mesmo Jesus estando no nosso barco, mesmo Jesus estando na nossa companhia, é provável e é possível que algumas situações inesperadas aconteçam na nossa vida. Isso nos faz entender que, em alguns momentos específicos,
diante de algumas situações específicas e diante de alguns acontecimentos específicos na nossa vida, Jesus ele tem algumas lições importantes para nos ensinar. E é por isso que ele permite que algumas adversidades venham e sejam uma realidade na nossa vida. E essa é a segunda lição que nós aprendemos. A segunda lição que aprendemos é que toda situação que Jesus permite que venhamos passar, ainda que sejam situações inesperadas e não desejadas, em todas elas Jesus tem importantes lições para nos ensinar. Nós aprendemos que as adversidades e as dificuldades são pedagógicas na nossa vida. Todas as circunstâncias, elas são usadas por Deus para nos ensinar algumas coisas. E dentre elas, o quanto dependemos dele. A grande verdade é que nós aprendemos mais nas tempestades do que nos tempos de bonança. São nas tempestades que nós aprendemos o quanto dependemos de Jesus, o quanto precisamos da sua ajuda e o quanto precisamos do seu auxílio na nossa vida. E quando tudo está muito bem na nossa vida, às vezes nós esquecemos de que dependemos de Jesus e que precisamos da companhia dele no nosso barco, no barco da nossa vida. Uma terceira lição é que em alguns momentos da nossa vida temos a sensação de que Jesus não se importa conosco. E essa foi exatamente a sensação que os discípulos tiveram. Enquanto eles estavam ali em apuros diante de uma tamanha tempestade, o texto diz que Jesus estava na popa do barco dormindo. E o que os discípulos dizem para Jesus é o seguinte: mestre, não te importa que pereçamos, que morramos ou que estejamos vivendo tamanha dificuldade? Eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, tivemos essa sensação. A sensação de que Jesus não está se importando conosco. Às vezes nós oramos, pedimos ao Senhor, esperamos no Senhor e a situação se encontra na mesma. Nada mudou, tudo se encontra da mesma forma. E aí nós temos essa sensação, a sensação de que nos parece que Jesus não está se importando conosco. Mas Ele se importa sim. Jesus, Ele sempre se importa conosco. Ele sempre está preocupado em meio às nossas dificuldades. E isso nós vemos aqui na presença dos discípulos. Jesus, Ele se importa sim conosco. E a quarta lição é que em momentos de dificuldade nós podemos perceber o quanto Jesus se importa conosco. E nesses momentos também nós podemos perceber o quanto é importante termos a presença de Jesus nas nossas vidas. Imagine como seria o final dessa história se Jesus não estivesse presente no barco daqueles discípulos. Imagine se Jesus não estivesse junto deles. Certamente o final seria trágico, seria um final desastroso, seria um final onde todos iriam perecer e todos teriam morrido. Mas pelo fato de Jesus estar presente naquele barco, na companhia daqueles discípulos, fez com que todo aquele quadro fosse mudado e fez com que toda aquela história tivesse um final feliz. Isso mostra o quanto Jesus está preocupado e se importa conosco. O texto diz que os discípulos, ao chamarem Jesus, ele se levanta, e ao se levantar, Jesus aquietou o mar e o vento e fez-se grande bonança diante daquele cenário. A lição que nós aprendemos de mais importante nesse texto é o quão importante é a presença de Jesus na nossa vida. O quão importante é a presença de Jesus na embarcação de cada um de nós no mar da vida. Jesus é aquele que tem o poder de acalmar a tempestade e fazer com que a bonança venha e se torne uma realidade na nossa vida. A presença de Jesus mostra o quanto Ele se preocupa e se importa conosco. A presença de Jesus nos ensina importantes lições e importantes experiências. Até aquele momento os discípulos, embora
já convivessem com Jesus, andassem com Jesus, eles ainda não sabiam de fato quem era Jesus. Eles ficam admirados, boquiabertos e perguntam uns aos outros: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Eu e você, todos nós, podemos em algum momento da nossa vida nos depararmos também com situações inesperadas. Mas o mais importante diante disso é lembrarmos da seguinte lição: de que eu e você precisamos que Jesus esteja bem presente nas nossas vidas. A presença de Jesus na nossa vida faz toda a diferença. A lição que aprendemos é: mesmo Jesus estando presente, ainda assim é possível que adversidades aconteçam. Mas nós precisamos nos lembrarmos que a presença dele é importante. Precisamos nos lembrar que os momentos de adversidade nos ensinam muitas lições. E às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam, porque somente em meio a essas adversidades nós aprendemos lições que enquanto tudo está bem nós não conseguimos aprender. Nós só conseguimos aprender o quanto dependemos de Jesus quando nos vemos em situações e em momentos que de fato nós realmente precisamos dizer: Jesus, nós não sabemos o que fazer, nos ajude. Que possamos nos lembrar que Jesus se importa assim conosco. Talvez oramos, esperamos e algo ainda não aconteceu. Mas saiba que Jesus se importa conosco. E Ele sabe como agir para nos ajudar a enfrentar alguma dificuldade. E a importante lição é que nós não podemos nos arriscarmos a navegar o mar da vida sem termos a presença de Jesus na nossa vida. É essa presença que faz toda a diferença enquanto navegamos no mar da vida. Quero registrar aqui o meu carinhoso abraço a todos vocês. Desejar que a sua semana seja muito abençoada por Deus. E continuar pedindo que você nos ajude na divulgação do nosso trabalho e compartilhando com o maior número de pessoas possíveis que você puder. De maneira que possamos alcançar mais e mais pessoas através da preciosa palavra de Deus. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até a próxima semana, querendo Deus.